Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração a Deus. Que o Senhor Jesus esteja nos capacitando para que nós possamos proclamar a palavra dele onde quer que nós estejamos, ainda que virtualmente, ainda que à distância, mas que o Senhor esteja nos orientando, nos capacitando mais e mais. Que o Espírito Santo esteja habitando aí nos corações de cada um, nos lares, e que o Senhor venha com fogo do céu e queime esse vírus em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura que está no livro de Isaías, o capítulo 25, os versículos 1, 4 e 9. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas já muito planejadas. Tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de estar te louvando e te exaltando, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos a chance de estarmos juntos, Senhor, mesmo que à distância, adorando o seu maravilhoso nome, ó Pai. Esteja abençoando e esteja nos guiando aqui no decorrer deste culto, Senhor. Esteja tocando os nossos corações e a todos que estão reunidos agora, cada um na sua casa, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço e exaltamos o seu maravilhoso nome. Em nome de Jesus, amém.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos reunimos aqui, Senhor, na sua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pecados esses, Senhor, que nos distanciam de Ti, ó Pai. Nós somos conscientes de tudo isso, Senhor, e infelizmente, Senhor, insistimos em pecar, ó Pai. Pois conhecemos as Suas palavras, Senhor, e não cumprimos ela como deveríamos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura o nosso coração, Senhor, restaura o nosso cérebro, Senhor, o nosso agir, o nosso falar, o nosso sentir, ó Pai. Somos pecadores confessos, Senhor, e infelizmente reincidentes, ó Pai. Liberta-nos, Senhor, da escravidão do pecado, Senhor. Tu morreu por nós, Senhor, nos deu a salvação, Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor. Eu suplico, Senhor, limpa todos os pecados, Senhor, para que nós possamos, Senhor, diminuir essa distância, Senhor, que o pecado cria, Senhor, quando nós pecamos, Senhor. Pai, nos restaura, Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor, que nós possamos ter condições, Senhor, de vencer o inimigo, Pai, de não aceitar o pecado como uma conduta simples, uma conduta de ser humano, ó Pai. Nós sabemos que é errado e não podemos errar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, limpa os nossos corações, Senhor, nos perdoa, ó Pai. Nós precisamos de Ti, inclusive, para isso, Senhor, até para parar de pecar, ó Pai. Senhor, perdoa, Senhor, os momentos, Senhor, onde eu sou mesquinha, Senhor, onde eu sou egoísta, Senhor, onde eu não estou tendo empatia com o meu próximo, ó Pai. Senhor, me perdoa, Senhor, por ser consciente e não fazer o que é certo, ó Pai. Senhor, limpa o meu coração, Senhor, purifica a minha alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu preciso muito de Ti, ó Pai, me liberta, Senhor, me cura, ó Pai. Perdoa os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, ó Pai, que muitas vezes estão transgredindo da mesma forma que eu, alguns mais, outros menos, mas o Senhor conhece o coração de cada um, sabe a aflição de cada um. Nesse momento, Senhor, onde nós estamos buscando reconhecer os erros, Senhor, e pedir o devido perdão, Pai. Que nós possamos, Senhor, pedir perdão, Senhor, e não reincidir, ó Pai, que não seja uma vã repetição, sempre pedindo perdão e caindo nas mesmas falhas, ó Pai. Nos fortalece, nos estrutura, Senhor, precisamos tanto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe suplico, ó Pai, fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor, transforma o nosso viver, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, saudamos a todos em Cristo Jesus. Nós estamos no último domingo deste tema maravilhoso que é Jesus, o nosso cuidador. E nós desejamos então que você possa ter momentos especiais com Cristo, de modo que Ele seja sempre este nosso cuidador, cuidando de nossas vidas, de tudo em nós, de modo que a nossa vida seja um louvor a sua glória. Nós queremos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, de modo que o Santo Espírito nos ministre com poder e glória para que a palavra do Senhor seja viva, eficaz, verdadeira e nós possamos aplicá-la em nosso viver, na nossa vida com Jesus. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos, ó Deus, felizes porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos felizes, ó Deus, porque temos um Deus tão maravilhoso que cuida de nós nos melhores detalhes de nossa vida, nos momentos mais preciosos, nos momentos mais difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença. Agradecemos, Jesus, porque o Senhor permite que meditemos no nosso coração na tua palavra e ela seja fonte de recursos tão maravilhosos, recursos espirituais que fazem com que a nossa vida tenha um significado profundo diante da tua presença e nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos, nós te amamos por um Deus tão presente, um Deus tão precioso, um Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. O nosso desejo, então, Senhor, é que neste último domingo que nós estamos falando da tua presença como cuidador, que isso seja motivo de alegria, de refrigério, momento de misericórdia e também de recebermos de Ti a Tua preciosa bondade. Nós pedimos tudo isso, Senhor, confiados em Teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, irmãos, então, ressaltar de modo muito especial
a presença de Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, mas de um modo muito especial nesse mês como nosso cuidador. Jesus tem cuidado de nós. Já é fantástico, já é maravilhoso saber que Jesus é Senhor. Senhor é dono, Senhor que criou todas as coisas, como Paulo diz, tudo nele subsiste, para ele existe, e nós louvamos a Deus de saber desta presença, desse significado de Jesus. Também precioso é saber que Jesus é o nosso Salvador, que morreu na cruz, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, e nós temos condição então de viver plenamente nossa vida espiritual através de Jesus Cristo. Isso é fantástico, é fabuloso. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor. Mas o que nós temos ressaltado neste mês é que Jesus também é este que cuida de nós, é o cuidador, Jesus nosso cuidador. E eu quero então, neste último domingo, falar sobre 3 dimensões, 3 tópicos ainda que podemos perceber de modo muito especial como Jesus cuida de nós. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é: Jesus é nosso descanso. Jesus é nosso descanso. E o texto que eu quero ler para vocês se encontra em Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que texto maravilhoso! Jesus não somente se apresenta como Senhor, dono, soberano, o Deus Criador, o Deus que há tudo, tudo lhe pertence, mas também o Deus que é vencedor sobre a morte, sobre o nosso pecado, mas o Deus que cuida de nós. Jesus é cuidador. E esse texto belíssimo é um convite de Jesus. Como é bom nós recebermos convite. Quando há uma festa, quando há um momento especial, pessoas que nos amam e nos convidam, como é gostoso receber um convite. Jesus, nesse texto de Mateus, faz um convite para mim e para você. Venham a mim. Há uma mensagem de Jesus, há um momento de assumir um ato de fé, de esperança, de entrega, de ir até Jesus. Jesus está dizendo que se nós então nos encontrarmos com Ele, se nós respondermos a este chamado, a este convite, Ele coloca diante de nós, e se nós estivermos sobrecarregados, e se estivermos cansados, eu lhes darei descanso. Como é maravilhoso isso! Quando você está carregando alguma coisa pesada, quando você está montando alguma coisa que tem peso, quando você está fazendo algo que exige um esforço físico, como é importante quando alguém vem nos ajudar. E Jesus coloca essa dimensão espiritual, de uma sobrecarga de nossa vida, de um mundo pecaminoso que nos sobrecarrega com tantas coisas destrutivas, maldosas, maliciosas, pecadoras, e que Jesus então, olhando para nós e sabendo que o nosso dia a dia convive com essas situações em todos os lugares que nós vivemos, nós temos condição então de perceber que Jesus é o nosso descanso. É um descanso especial porque Ele faz com que eu vá até Ele e Ele me ajuda a levar o meu fardo, o meu peso, a minha carga. E como é importante, meu amado irmão, nós sabermos que temos um Deus tão maravilhoso que ajuda cada um de nós a carregar a sua carga. As cargas podem ser diferentes. Podem ser cargas emocionais, físicas, morais, espirituais, podem ser todas elas, porque nossa vida é complexa, nossa vida tem muitos significados, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas Jesus é aquele que nos ajuda a ter descanso, porque Ele leva a nossa carga e nos coloca na condição de poder então lançar sobre Ele, colocar sobre Ele esse nosso peso
e Ele retira de nós, de modo que nós possamos, aliviados, respirar, viver e prosseguir, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós sabemos que Jesus continua dizendo que o seu jugo, o peso que nós carregamos de ser cristãos, de andarmos com Jesus, é suave e meu fardo é leve. Porque o fardo, quando é levado com culpa, o fardo que é levado porque as pessoas têm problema de estima, o fardo que é levado porque as pessoas têm problemas espirituais, morais, e sejam quais forem, são difíceis de serem carregados, porque tem desdobramentos, tem consequências. Mas quando nós seguimos a Jesus, há um paradoxo, porque ao mesmo tempo que somos perseguidos, que ao mesmo tempo que exige de nós uma série de situações e viver Jesus, mas ao mesmo tempo Ele coloca que ao andar com Ele, eu tenho a condição de saber que o que Ele me fornece não é algo que vai fazer com que eu desvaneça, que eu caia, que eu esmoreça, que eu perca as minhas forças. Ao contrário, Jesus Cristo nos dá um fardo, como diz o texto, que é leve e suave. Porque ao andar com Deus, ao viver com Deus, Ele nos conduz em uma vida de justiça, de verdade, de fé, de esperança, de amor e de graça. E isso é fantástico, porque nós temos o privilégio de perceber como Jesus é o cuidador, nos dando descanso. Há um texto em Êxodo, capítulo 33, verso 14. Deus está conversando com Moisés e diz assim: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Que coisa maravilhosa! Deus deu uma série de atribuições a Moisés. Deus deu livramento ao povo de Israel, mas todo livramento trouxe consequências sérias, de andar no deserto, de viver de modo a fugir também do Egito, não estar mais presente daqueles que os faziam escravos. Tudo isso trouxe consequências, mas Deus é um Deus presente, Deus conosco, Emanuel, é o Deus que vive junto conosco de tal modo que diz a Moisés: eu te acompanharei e te darei descanso. Que coisa maravilhosa quando nós podemos descansar em Deus. Quando nós colocamos nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, a nossa vida, a nossa história, a nossa realidade, de modo que Jesus possa cuidar de nós. Viva e experimente deste descanso, porque Jesus é o nosso cuidador. Venham a mim, todos. É o convite de Jesus. Se você está cansado, sobrecarregado, é hora de ir até Jesus. Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E eu queria ressaltar neste Salmo 91 o termo descansa à sombra. Como é bom quando você está no sol a pino, naquele sol forte, e você pode descansar numa sombra. Eu lembro quando eu treinava um time de futebol lá no Líbano, e nós tínhamos um grau de perseguição a esse time de futebol, aos treinos que nós fazíamos, e a prefeitura então, por imposição de pessoas que não queriam a nossa presença lá, mudou o nosso horário de treino. Nosso horário passou a ser das 10 da manhã a 1 da tarde. O pior horário, porque era muito sol, muito forte. Mas mesmo assim os jovens queriam jogar, queriam participar. E eu lembro que então, fazendo treinamento e apitando os jogos também, havia uma sombra de um grande poste, né, que estava ali na quadra, e eu ficava naquela sombra. E como era agradável você ficar protegido por causa desta sombra. Do mesmo modo, Jesus, neste convite que ele faz no Salmo 91, ele fala da sombra, do descanso. Você que já andou embaixo do sol forte,
sabe como é precioso quando nós achamos uma sombra para descansar. E é isto que Deus coloca para nós. Há momentos de nossa vida, então, usando uma metáfora dessa sombra, desse sol, como o salmista usa nessa poesia, nós sabemos que há momentos de nossa vida que é muito sol a pino, muito forte, que agride o nosso ser, que agride a nossa resistência, que agride a nossa força, que esvai a nossa condição de normalidade. Nós passamos então a ficar agredidos, forçados a uma realidade, e isso mostra como Deus cuida de nós em todo momento. Neste momento Ele nos dá essa sombra, como diz o salmista no Salmo 91. Deus quer que você tenha refrigério, Deus quer que você tenha consolo, Deus quer que você tenha momentos oportunos de benção que são confiados a nós como uma sombra gostosa, onde eu posso descansar e posso me reanimar para as caminhadas da minha vida. Deus não está dizendo que nós não vamos mais andar embaixo do sol, mas o que Deus está dizendo como Deus cuidador de nós é que mesmo em meio a esses dias difíceis, Deus apresenta sombra para o nosso descanso. Eu quero, meu amado irmão, que nesse primeiro tema, nesse primeiro ponto, Jesus é nosso descanso, você possa se apropriar desta bênção e confiar em Jesus, que Ele quer cuidar de nós e nos dar descanso. Amados irmãos, eu quero, no segundo ponto desta mensagem, colocar: Jesus cuida de nossas preocupações. Quem não as tem? Todos nós temos preocupações. E há um texto belíssimo de 1 Pedro 5:7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra no grego merimna é melhor traduzido por preocupação. Hoje a palavra ansiedade é muitas vezes usada como um diagnóstico de um transtorno, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando você tem uma ansiedade que passa do limite da sua condição física e é necessário você ir no médico, ser medicado, faça isso. Se Deus curar, ótimo. Se Deus usar um médico, excelente. Que o Senhor possa então cuidar da nossa ansiedade nesse sentido. Mas eu quero usar então esta palavra que Pedro diz, de modo que lancem sobre ele, sobre Jesus, ele está dizendo, toda a sua ansiedade, no sentido de preocupação, aquilo que preocupa a nossa vida. E nós temos preocupações, são preocupações espirituais, preocupações da nossa família, preocupações financeiras, econômicas, preocupações da realidade de futuro, de quando a pandemia vai terminar, se nós vamos ficar doentes. Há uma sequência, uma série de preocupações que nós temos dia a dia. E todos nós a temos. Nenhum de nós é imune a essa realidade. E a Bíblia sabe disso. E é interessante que esse é um texto que um discípulo de Jesus que se apropriou dessa verdade, experimentou profundamente na sua vida como Jesus é cuidador e como cuidou dele, apesar de todos os problemas e dificuldades que Pedro enfrentou, inclusive convivendo com o próprio Cristo, quando ele negou Jesus, quando ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, e fez uma série de coisas totalmente avessas e contrárias ao reino de Deus, à vontade de Deus, mas mesmo assim Jesus ao seu lado, caminhando com Pedro, como amigo, como irmão e como seu Deus, mostrando que ele, Jesus, é o nosso cuidador. E Pedro experimentou dessa realidade de um modo muito claro, muito vivo, nesse texto maravilhoso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Nosso Deus não é um Deus alheio, alienado, um Deus distante, um Deus que está morto, um Deus que não está presente em nada. Deus quer participar de toda a realidade de nossa vida. Lança sobre ele,
coloca sobre Jesus. Há um ato de fé, novamente, como no ponto anterior que eu coloquei, né? O convite de Jesus, que também eu devo ter uma atitude diante da realidade da minha vida espiritual. Muitas vezes eu fico esgotado, fico demasiadamente preocupado porque eu não tenho me apropriado da bênção de ter Jesus como meu cuidador. Por isso, meu amado, esse segundo ponto é um convite novamente, é um apelo, é uma forma de saber que Jesus está disponível a nós, na maneira como Pedro nos convida: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Ah, como é bom quando nós respiramos, quando nós sentimos alívio. Jesus é este alívio presente. Você, quando sente falta de ar, quando você sente um problema físico e tem um renovo, tem uma restauração, tem a cura ou tem a passagem daquilo, isso pode ser um alívio que Deus nos concede. Como é gostoso nos apropriar dessa bênção. E assim, do mesmo modo, nós temos o privilégio, como cristãos, de saber que o nosso Deus não está ausente, está longe, mas é um Deus presente, um Deus que cuida de nós e um Deus que está colocando a nossa vida diante dele, de modo que as nossas preocupações, sejam elas quais forem, pode ser a sua preocupação de serviço, de trabalho, de saúde, espiritual, de estudo, seja ela qual for, o Senhor quer cuidar de nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Esse ato de fé é um ato de se apropriar de uma promessa de Deus, de uma bênção de Deus que é falada através de Pedro. O Espírito Santo, quando revelou esta palavra a Pedro, estava dando à sua igreja um convite para que nós possamos descansar e podermos lançar as nossas preocupações diante do Senhor Jesus. O Salmo 55, verso 22, novamente nós percebemos como o salmista tem uma intimidade com Jesus, com o nosso Deus, de modo que sabe do que Ele é capaz de fazer. O Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que palavra maravilhosa! Entregue as suas preocupações ao Senhor. O nosso Deus é um Deus cuidador. É um Deus que se coloca à disposição para que nós possamos em Cristo não somente sermos nova criatura, né? E é importante nós meditarmos nisso, né? Que estarmos em Cristo é ser uma nova criatura. E isso nos convida a viver sabendo colocar as nossas deficiências, nossas limitações, nossas preocupações, o sol que bate forte em nós, de modo que alcancemos descanso e o Senhor nos dê de um cuidado maravilhoso a cada dia, a cada momento em nosso viver. Meu amado, eu quero convidá-lo então a ter um momento de oração, um momento de comunhão com Deus, se apropriar de um modo muito maravilhoso neste tema que nós colocamos durante todo esse mês, com várias dimensões, várias realidades deste Deus maravilhoso que quer cuidar de nós, que você possa em oração se apropriar dessas bênçãos preciosas. Mateus, capítulo 6, versículo 25, agora é Jesus colocando essa realidade para nós, que Pedro também colocou. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. É aquele texto que Jesus vai falar, você não se preocupa com o que vai comer, beber, com o seu corpo, o que você vai vestir. Deus quer cuidar de nós em todo momento. E essa palavra bendita de Mateus 6, 25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Jesus coloca uma dimensão de nós depositarmos sobre Ele uma realidade de fé, de modo que nós tenhamos a segurança, a paz, como já falamos anteriormente,
a confiança de que Jesus está cuidando de nós nas mais difíceis situações. Você e eu sabemos que no mundo onde nós vivemos, como o próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, você não está isento, você não está à parte, não está alheio dessa realidade, você vai passar por elas, porque nós vivemos num mundo mau, o mundo jaz no maligno, é um mundo tenebroso, como Paulo diz, mas mesmo em meio a essas grandes dificuldades que se apresentam a nós, nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e descansar nele, saber que verdadeiramente ele é aquele que toma sobre si nossas preocupações, mas nós precisamos aprender a lançar sobre ele pela fé, a colocar sobre a presença de Jesus em oração, em confissão, em lágrimas muitas vezes, declarando a nossa necessidade de que o Senhor conduza a nossa vida de modo que as nossas preocupações estejam embaixo da sua graça, preciosa e maravilhosa graça, do seu precioso e bendito amor. E na esperança e pela fé, nós podemos revigorar, renovar, fortalecer nossa vida e nossa caminhada, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Descanse no Senhor desse modo e lance suas preocupações sobre Jesus, e você vai experimentar a realidade maravilhosa de um Deus que nos abençoa em todas as situações, em todo momento de nossa vida. Receba isso como dom de graça, de bênção de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos nesse terceiro e último ponto de nossa mensagem colocar nessa visão de Jesus, o nosso cuidador, um fato precioso e maravilhoso para mim e para você, que é tão fantástico, tão maravilhoso, que às vezes nós não temos uma plena compreensão do que isso significa para nós, e do conteúdo, e do valor, e do tesouro que nós temos nesse sentido. Este último ponto é: Jesus ora por nós. Jesus ora por nós. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso cuidador e Ele também é nosso intercessor. Não somente na intercessão no sentido de fazer a salvação de aquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou, uma intermediação maravilhosa, fantástica do Deus que Ele é, mas também nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, na nossa vida. Deus ora por nós, que coisa maravilhosa. Eu creio que eu e você sentimos uma alegria muito grande, né, preciosa, quando alguém fala assim: eu estou orando por você. É muito precioso, é bênção. É bênção nós sabermos que fomos alvo de alguém em suas orações. É bênção saber que alguém se importou conosco para orar por nós. É bênção saber que alguém tem se preocupado e desejado colocar a sua vida, a sua situação, as suas circunstâncias diante do altar de Deus. Agora, quando a Bíblia diz que o próprio Deus faz isto por nós, que maravilha, que bênção, que Deus é esse, que Deus precioso e cuidador, que cuida de nós de um modo tão maravilhoso. E isso é bênção para mim e para você. E eu quero que você, nesse momento, se aproprie desta bênção, sabendo que Jesus está orando por sua vida. Hebreus 7, versículo 25, diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Um dos atributos de Jesus, um dos ministérios de Jesus em relação a nós, é um ministério de oração, porque Ele nos ama. Quem ama, ora. E nesse sentido, então, nós percebemos uma realidade de nos apropriar de uma intimidade, de uma comunhão tão preciosa com Deus, de orarmos para o Senhor, mas saber que também somos alvo
da sua oração. Hebreus coloca isso, pois vive sempre para interceder por eles, por nós. Esses eles que ele está dizendo é a igreja. Nós somos preciosos para Deus. Nós temos valor para Deus. Nós temos algo tão fantástico, tão maravilhoso que Deus quer ter a nossa presença, a nossa comunhão, mas também quer interceder pelas nossas dificuldades, deficiências, problemas, preocupações, seja o que for, que a nossa vida nos convida diante das realidades às quais nós vivemos. Cada um as conhece muito bem. As minhas eu sei, você também conhece as suas, e você sabe então que tem um Deus que cuida de nós neste grau de detalhe, neste grau de intimidade, nesse grau que só o próprio Deus, que é o nosso Criador, que nos fez, que conhece a nossa pessoa, que conhece o nosso ser, que conhece tudo de nós, Ele verdadeiramente pode fazer desta intermediação preciosa através da oração uma bênção para a nossa vida. Isso é fantástico. Jesus ora por nós. Que Deus maravilhoso. Que Deus que mostra quão precioso é a oração, mas quão precioso eu dar valor à oração sabendo que o próprio Deus ora por mim, porque Ele também intercede por nós, intercede por sua igreja. Isso é presente de Deus, isso é maravilha de Deus, isso é tesouro inefável, fantástico. Não há como expressar muitas vezes com as nossas palavras esta maravilhosa graça e precioso presente de Deus para nós. Romanos capítulo 8, verso 34 diz assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim: bom, Jesus orou, tem a oração sacerdotal, tem a oração que Jesus fez, é muito conhecida quando ele ora pela igreja, que eles sejam um, assim como ele é um com o Pai. Então Jesus orou por nós enquanto ele estava aqui, nessa realidade, nesse mundo, junto conosco aqui, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: e também intercede por nós. Paulo escreve em Romanos essa verdade porque Jesus está assentado à direita de Deus Pai. E por que Paulo escreve isso? Porque sentar à direita de Deus como aquele que é o Deus poderoso é ter o mesmo direito, a mesma oportunidade, os mesmos valores e os mesmos desígnios que o Pai tem. Jesus, como Filho, também o tem à direita de Deus Pai. Nesse sentido, então, aquilo que é a pessoa de confiança que está à direita do Rei, aquele que está sobre o ministério, a realidade de estar fazendo a obra de salvação neste mundo, também cuida de nós através da intercessão e também intercede por nós. Que precioso, meu amado irmão. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus intercede por nós? Que Jesus tem um amor tão precioso, que sabe nossas dificuldades, sabe tudo que tem atravessado em nossa vida, sabe a nossa história, sabe as nossas frustrações, medos, anseios, preocupações, sabe nossas deficiências, nossas limitações. Deus sabe tudo de nós e Ele vem para ser o Deus cuidador, o Deus que está sentado à direita de Deus Pai, e diz o texto, intercede por nós. Há uma oração preciosa de Jesus. Há uma oração que Jesus quer que seja aplicada em nossa vida. E nós precisamos estar abertos a entender o desejo, os desígnios e aquilo que Deus está fazendo em nosso viver, de modo que a sua intercessão, a sua oração, sejam valor e bênção para a nossa vida. João capítulo 17, verso 20 diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está dizendo: eu não estou orando só por vocês aqui, essa igreja que está comigo, mas eu estou orando também pela igreja que vai vir a crer em mim,
Veja que o futuro também é alvo da oração de Deus, da oração de Jesus por nós. Nós não estamos alheios e distantes ou separados. Jesus orou por parte da igreja, Jesus orou por grupos da igreja, Jesus orou por pessoas especiais da igreja. Não é isso que o texto diz? O texto diz que Jesus, do mesmo modo que ele ora por seus discípulos e por aqueles que já criam nele naquele momento, do mesmo modo Jesus ora pelo futuro. Jesus ora pelo nosso futuro. Jesus ora pela nossa vida. Jesus ora por nossa necessidade. E eu creio, irmãos, que assim fazendo nós podemos ter uma confluência, uma unidade, uma comunhão com Deus, para que as nossas orações possam ir de encontro à oração de Deus e nós sejamos então plenamente cuidados pelo Senhor. O meu desejo, amado irmão, é deixar ou encerrar esse mês com esse tema tão maravilhoso que é Jesus é o nosso cuidador, que você tenha esse desejo no seu coração profundo de cada vez mais se apropriar espiritualmente, porque há coisas que as palavras não resolvem, há coisas que os nossos pensamentos não resolvem, há questões de profundidade de vida cristã que exigem de nós atos de fé e esperança, de se apropriar de bênçãos que Deus tem preparado para nós e que muitas vezes crentes em Cristo não se apropriam, porque não mantém com Ele uma plena comunhão de vida. E eu quero convidá-lo a que você e eu possamos, em nome de Jesus, termos uma dimensão profunda deste Deus que tem nos amado com um amor tão intenso e maravilhoso e que quer cuidar de nós. Meu amado, seja cuidado por Jesus. Meu amado, permita que Jesus cuide de você. Abra o seu coração, perceba a sua presença e tenha essa maravilhosa graça na sua vida hoje e sempre. E assim nós vamos viver com a alegria do Espírito Santo, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e de que o Senhor tem propostas de vida ao nosso caminhar, à nossa vida como um todo, ajudando a ter sombra, ajudando a lançar as nossas preocupações sobre Ele, a saber que o Senhor carrega o nosso fardo e tantas outras questões que nós colocamos durante esse mês, de modo que você possa se apropriar disso como bênção para a sua vida. Essa é a minha oração. E se está na palavra de Deus, eu creio que também é a oração do Senhor para mim e para você. Viva isso para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre
sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós agradecemos a Deus por este mês de meditação, de conforto e consolo na Tua Palavra, que nos ensina como Jesus é maravilhoso, bendito, amoroso, esse Deus presente, Deus que é o nosso cuidador. Nós Te louvamos, Jesus. Não há como não adorá-lo, como o próprio Paulo diz. O amor nos constrange, porque o Teu amor é tão maravilhoso que nós não podemos deixar de glorificar, de adorar e fazer a Tua bendita vontade prevalecer em nossas vidas. Senhor, eu Te louvo pelo descanso, Te louvo, ó Deus, pelo refrigério, Te louvo, ó Deus, por tantas percepções que nós temos na Tua Palavra, de textos maravilhosos, que nos convidam a confiar em Ti em todo momento da nossa vida. Senhor, que nós possamos aprender como Moisés propriamente aprendeu quando estava sendo conturbado o momento, perturbado a sua paz, as dificuldades, quando ele está diante de um mar, o povo atormentado por aquela situação, olhando para trás, vendo o exército egípcio se aproximar, e Deus diz para Moisés: olha para cima e levanta o teu cajado. É isso que nós queremos fazer, Senhor. Ensina-nos a olhar para cima no momento das tribulações. Às vezes nós ficamos tão confusos, tão confundidos, tão preocupados com as realidades do mundo que esquecemos de olhar para Ti. Ensina-nos, ó Senhor. Dá-nos da Tua presença bendita, também sendo nosso cuidador, para que nós aprendamos a ser cuidados por Ti. Cuida, Senhor, do Teu rebanho, cuida da Tua igreja, cuida no meio desta pandemia, dessas dificuldades de saúde, econômicas que temos atravessado, mas de um modo especial em todo momento do nosso viver, que o Senhor possa ser glorificado e adorado pela Tua presença maravilhosa. Jesus, Tu és o nosso pastor amado, aquele que cuida de nós, e nós podemos lançar tudo isso e todas as dificuldades diante da Tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças Te damos por isso. Nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome, pela beleza da Tua santidade, que se apresenta santa, mas santa não no sentido de distante, mas santa porque se traz presente para conviver conosco. Santifica-nos também, Senhor, para que possamos ter a oportunidade de andar nos Teus caminhos, de Te agradar e fazer a Tua vontade prevalecer. A Tua vontade, a Tua verdade, o Teu amor, a Tua graça, que nós tenhamos assim, Senhor, uma vida conforme o Teu querer. É o nosso desejo, Senhor. É a nossa oração que fazemos em Teu nome santo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.
Senhor.